O presidente participou ontem, como você já disse, né, desse ato em Brasília. Os manifestantes pediam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, estavam ali em defesa de um golpe militar. E falando a um grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército, o presidente voltou a provocar aglomerações, diz que não vai mais negociar com ninguém. Vamos ouvir, tem um trecho aqui. Eu estou aqui porque acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer Muito tudo bem. aquilo. O que você tá bravo aí, Fábio Cuba? Eu vi que você tá bravo. O que aconteceu? Não, falamos a respeito do incentivo dos manifestantes, né? A cada frase curta do presidente, falávamos sobre isso. Claro. E aí tem uma segunda fala aí, que daqui a pouco a gente coloca. Deixa eu dizer uma coisa. É claro que o fato de eu ter sido professor me ajuda um pouco nesse trabalho, porque, embora eu sempre tome cuidado com exemplos, porque às vezes as pessoas dão exemplos que não se encaixam, né, naquilo que se pretende. Dá o exemplo à toa, dá o exemplo por nada, né? Ou então fazem uma comparação que, em vez de ajudar, atrapalha, né? Eu sempre brincava, hoje, graças a Deus, a imprensa parou com isso, né? Mas eu lembro daquelas coisas assim, dizia, tal coisa tem... tal planeta está a não sei quantos milhões de quilômetros da Terra, ou sei lá o quê. Aí fala assim, puxa, mas eu não consigo ter uma noção de grandeza, né? Falando assim, não consigo. Aí diz assim, isto é como se a gente enfileirasse 18 bilhões de canudinhos. Bom, mas eu continuo não tendo noção nenhuma. O que é enfileirar 18 bilhões de canudinhos? Ou seja, recorre a uma comparação que, em vez de esclarecer, confunde. Mas aqui eu tenho um exemplo muito claro de um assunto. Esse é um NER aqui, que eu ganhei de presente de minha filha, de uma das minhas filhas, mais visível. Mas eu tenho um exemplo muito claro aqui, para quem ainda não entendeu. O Jair Bolsonaro disse hoje, nós vamos ver, acho que está aí, que ele não incitou nada, que ele não falou nada, que na palavra dele não tem nada de fechar Congresso ou de fechar judiciário. Né? E claro, se você vai pegar a palavra dele, em nenhum momento ele disse, vamos fechar ali aquele negócio. É bem verdade que no dia anterior ele tinha apontado o dedo para o Supremo, dizendo que era lá que estavam impedindo ele de agir. Mas vá lá. Não que eu considere possível haver essa manifestação de que eu vou falar agora. Mas eu confesso para vocês que eu considerava impossível também haver uma manifestação para fechar o Supremo e o Congresso. Se eu vou discursar, digamos que alguém faça um protesto em favor da pedofilia. Ok? Pedofilia. Eu chamo alguém para discursar, não em favor da pedofilia, mas eu chamo alguém para discursar em favor da liberdade que as pessoas têm de escolher seus objetos de desejo.
Tá claro? Vai ter uma manifestação em favor da pedofilia em nome da liberdade de expressão. Porque, veja bem, se você pode defender crimes previstos na Lei de Segurança Nacional em nome da liberdade de expressão, por que razão você não poderia fazer uma manifestação em defesa da pedofilia? Ou de qualquer outro crime? Por que não? E se eu chamo alguém para discursar nesta manifestação em favor da pedofilia, e essa pessoa não vai falar da pedofilia em nenhum momento, ela vai falar da liberdade que as pessoas devem ter para escolher seus objetos de desejo. Eu pergunto a você que está me ouvindo, esta fala vira ou não vira uma fala em favor da pedofilia? Ah, pegou pesado com a pedofilia, por quê? É um horror. Mas a ditadura que fecha Supremo e Congresso também é. Pior, essa manifestação está sendo feita em frente ao quartel-general do Exército, no dia dedicado ao Exército. Com o presidente dizendo, eu não vou negociar nada. Democracia é negociação. Obviamente, o presidente da República, lamento, se vai ter consequência ou não vai ter consequência, aí o procurador, por exemplo, já está livrando o presidente da acusação de crime comum. O presidente cometeu crime comum, e ele sabe disso. Tanto sabe que hoje tentou amenizar. E crime de responsabilidade, que é aquele da Lei 1079, que é pelo caminho do impeachment. E eu quero aproveitar aqui, nem é incitação, nem expressão de desejo, não é nada, só fato. Vamos parar com algumas tolices que andam por aí, né? De que caso o Bolsonaro caia em razão do processo de impeachment, quem assume a presidência é o Rodrigo Maia, essa é uma das coisas que estão por aí, ou então tem de fazer eleição direta. O asno que repete isso não leu o artigo 79 da Constituição. O artigo 79 da Constituição diz que quem substitui o presidente em caso de impedimento do presidente é o vice-presidente. Portanto, quem se torna presidente é o Hamilton Mourão. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Tá com medo? Não, eu posso dizer, eu acharia bom. Mas eu não estou pregando, só estou dizendo. É o Hamilton Mourão. Isso é diferente de uma outra circunstância. Outra circunstância completamente diferente. Que é a hipótese de presidente e vice se tornarem impedidos. Mas não tem nada contra o Mourão rolando. Tem lá uma investigação no TSE, mas que não vai dar em nada. Se presidente e vice se tornarem impedidos, aí sim, há duas hipóteses. Se acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, em 90 dias, fazem-se eleições diretas. E nesses 90 dias, quem exerce o poder é o presidente da Câmara. Se ele estiver impedido, é o presidente do Senado. Se ele estiver impedido, é o presidente do Supremo. Mas, nos 2 primeiros anos, eleições diretas. Nos 2 anos finais, no prazo de 30 dias,
eleições indiretas. O Congresso escolhe o presidente e nesses 30 dias o presidente da Câmara exerce a presidência. Se ele não puder, o presidente do Senado, se ele não puder, o presidente do STF. Tá claro? Agora, não existe nenhuma ação ou não existe nenhuma... O presidente... Eu não vi até agora o vice-presidente cometer crime de responsabilidade, até porque isso nem existe na Constituição. Crime de responsabilidade de vice-presidente. Já houve até consulta ao Supremo a respeito. O vice-presidente, crime de responsabilidade fora do... Sim, se ele estiver no exercício da presidência, sim, mas fora do exercício da presidência, não. O de responsabilidade, não, ele pode cometer outro. Então vamos parar de mentira, porque não existe isso. Eu avancei demais, Fábio Cuba. Não tem problema. Mas a gente... Valeu a explicação aí no fim. Ainda volta a essas coisas todas, porque fica muita fantasia e tal, e fica parecendo que a Constituição é um negócio inalcançável. Entra aí no Google, põe lá, Constituição Federal, pronto. Mas pega um documento que seja autenticado, né? Não pega a Constituição Federal relida pelo Carlos Bolsonaro.